Oi, Olá, tudo boa bem? noite. Boa noite. Tudo Como é que bom, você tá? Tu? Tudo. Tudo Quanto bem. tempo? É Quanto tempo, verdade, assim, que a né? gente não se encontra, mas te vejo todo dia no Stories, né? Com essa carinha. Pois é, o presencial agora tá complicado, né? Tá, pra Nesse todo mundo. momento, né? É difícil mesmo. Você tá me ouvindo bem? Tô. E você? Também. Tô te Show ouvindo de super bola. bem, tô te vendo bem. As pessoas estão entrando. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Coloquei um fone pra ver se fica melhor, porque às vezes interfere, Ai, né? eu acho que fica melhor sim. Olha só, deixa as pessoas entrarem. Então quer dizer que você está de volta aí no Brasil, né? Tô, volta. A pandemia me trouxe de volta. Me trouxe as Você chegou a ficar quanto origens. tempo lá, Ju? Fiquei 1 ano e 6 meses, para ser mais exata. 1 ano e 6, Tá. E seu um ano e marido também seis, quase. voltou. Voltou comigo. Ele já estava fazendo o mestrado dele, aí vai continuar também à distância, e eu também à distância, o que me resta do doutorado. É, mas isso A é ótimo, princípio, né? vamos ficar assim. Mas eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Que eu acho que é uma coisa que não vai voltar. Eu Esse acho alcance assim, que mundial, na né? verdade isso vai ser até bom, porque às vezes eu acho que o que limitava muita gente até de ir para fora ou de fazer um curso às vezes em outro lugar era a distância, né? Era o fato de ter que se sair da sua zona de conforto para ir. Talvez isso ajude. Não sei se as coisas vão continuar assim, né? Mas pelo menos É, nesse momento, nesse momento é, a previsão é que muita coisa continue. E é aí para verdade. ficar lá fazendo aula à distância, É, não tem sentido, aí né? voltei pra casinha. Não faz. Então, deixa eu agradecer já antecipadamente. Você, a Juliana é muito querida, né? Ela muito rapidamente aceitou o meu convite para participar aqui da live, né? Para agregar aí, tirar as dúvidas que são várias das pessoas, né? Dos dentistas, dos alunos, dos colegas. Então, primeira coisa que eu queria falar, além de boa noite para todo mundo, é te agradecer. Muito obrigada, Ah, Juliana. Tenho certeza que vai ser muito obrigada a produtivo você. Eu que esse nosso agradeço por encontro pensar aqui. nisso. Tô sempre à Ah, disposição, você sabe que eu adoro você demais. Uma você é muito inspiração aí pra muita querida. gente. Você é muito querida. Então, meninos, para vocês que estão entrando aí agora, boa noite. Hoje eu estou recebendo a doutora Juliana Portes. Ela é minha ex-aluna. Ela foi minha aluna de graduação de odontologia lá na Universidade Veiga de Almeida, uma aluna brilhante, diferenciada, né? E aí, depois que ela terminou a graduação, ela seguiu os seus passos, né? Seguiu o seu caminho durante a graduação. Ela fez vários, trabalhou em vários projetos, né? Trabalhou em iniciação científica, em cirurgia plástica, periodontal, não foi? Com Sérgio Cano, Foi foi com o isso, Sérgio, com Juliana? a Alê, com a Alexandra Pessoas Dias muito também. queridas também, Eles né? são, eu falo que assim, a minha base na odonto praticamente. Eu sigo os passos dele onde com eles. E ainda aprendo, né, na Eu verdade. É um adoro ele. aprendizado constante. Verdade. Isso é para sempre, de todos os lados, né? Você morou no Hospital É, Municipal Salgado Filho, não é verdade? morei Fez literalmente, estágio, porque eu moro a 2 quadras do hospital, né? você fez Então, estágio por 3 fiz anos. estágio lá há 3 anos. Eu voltando uma vez, segundo período da faculdade, que eu entrei na Odonto pensando na Buco. E aí, no segundo período da Como muita faculdade, gente, eu né? falei assim: acho que quase todo mundo é finalzinho. Eu falei, tava voltando de trem para casa, passei em frente ao Salgado Filho, falei, vou entrar aí para saber como é que funciona o estágio. Aí fui, bati lá no É a centro de sua cara fazer estudo e isso. comecei, e comecei na segunda-feira, assim, era tipo uma sexta, na segunda eu comecei. E assim, minhas Essa férias eu ia pra lá, proatividade. feriado, porque era 2 quadras aqui de casa, então assim, aí o pessoal já tinha até meu número, quando tinha algum caso interessante já me ligava, eu ia andando. Foi ótimo, foi Muito uma bom, escola muito muito bom. grande, aprendi muita Você coisa deve lá ter também. amado, né? 3 anos lá, né? Nossa, Muito tempo.
E fiz Muito amigos legal. pra vida, assim. Fiz É, amigos isso é pra muito vida, legal. que E foi aí, ótimo. você também apresentou vários trabalhos na área de estomatologia, cirurgia, periodontia, ganhou 2 prêmios de apresentação de painel em jornadas científicas, Sim. publicou capítulo de livro com o Sérgio Cano, foi isso? Eu Dois, na lembro. verdade, é. Olha Foi um só, do Sorriso, 2, que o abuso. primeiro livro, que foi o do Ah, Sorriso Gengival, uma visão multidisciplinar, que eu tive o prazer de receber, tive a honra, na verdade, né, de receber esse convite. Eu nem esperava, eu estava finalizando, não tinha nem meu título de odonto ainda. E eu eu lembro que foi lembro. engraçado, porque eles pediram a titulação dos colaboradores, eu falei, mas Sérgio, eu não tenho nada, assim, eu não tenho nem o título de Nem odonto. CRO, né? Nem CRO. Mas, Mas ó, enfim, aí explodiu foi, é. depois. E no segundo foi ótimo também, foi um convite que eu amei, porque eu já estava fazendo a patologia, o mestrado, e eles estavam escrevendo livro sobre recobrimento radicular. E aí me convidaram para fazer o capítulo sobre a histologia do enxerto de tecido. E aí eu fiquei também super feliz com isso, né? Porque consegui fazer várias coisas dentro do mestrado. Foi Maravilhoso. Aí então ótimo. você seguiu para fazer o mestrado em patologia, né? Os passos da Daniele, foi fazer Isso. mestrado na UF, em patologia. Isso. Fui E para UF. daí. Eu fui para fora. Viajei, passei para outro lado do Ótimo. oceano. Então, para isso que a gente está aqui hoje, para você contar tudo para a gente. Tem muita pergunta durante essa semana aí que a gente abriu a caixinha no Instagram, pergunta, né? Fizeram várias perguntas, né? Muitas pessoas interessadas. Sim. Então, quem tiver Tá dúvida pode falhando um perguntar aqui pouco a para qualquer mim. momento. Juliana, você Eu- está me ouvindo? Tá falhando aqui um pouquinho para Vê se mim. Ainda melhorou. bem. Acho que sim. Bom, Eu tô vendo a live aqui no meu telefone, o telefone da minha filha mais velha. Está vendo aqui para vê ver se se está tudo melhorou agora. Eu direitinho. troquei aqui o Voltou? Wi-Fi. Tá tudo bem? Acho que sim. 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 Tá bom aí para Então a vocês? gente proibir as pessoas aqui em casa hoje por causa da internet. Tá Eu tô aqui falhando. Deixa eu fazer pertinho. dentro dele, ver se melhorou assim. Sim, agora tá melhor. Pelo menos a sua imagem tá um pouco travada para mim, mas eu te escuto. Agora sim, perfeito. Tá perfeito. Tá bom? Melhorou? Tá. Sim. Ah, o pessoal tá dizendo que melhorou. Eu É. também, eu fico quase dentro do roteador. Pois é. Só falta segurar o cabo, né, para ver se vai junto. Se Tá passa por joia. osmose. Olha só, quem tiver pergunta pode escrever aqui, tá? Na caixinha, as perguntas estão ativadas. A gente tem várias perguntas para responder, mas a gente vai complementando aí. Então, Juliana, a Sim. primeira coisa que eu queria te perguntar é quem é você? Me conta um pouco da sua vida. Conta para as pessoas, né? Porque eu já sei bastante coisa. Sim. Bom, acho que eu posso me definir como uma pessoa que tem três grandes pilares. Um, que é o principal para mim, que é a minha família, é minha base de tudo, e através deles que foi o que trouxe todo o princípio de quem eu sou hoje. A segunda é o meu bem-estar, que eu sempre busquei estar feliz com o que eu estou fazendo. E a terceira coisa é a minha profissão, que eu não largo por nada, porque é uma profissão que realmente me conquistou o coração e que eu acho que esse último ano fortaleceu mais ainda o quanto eu amo fazer o que eu faço. Então, são os três pilares para mim. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre fui muito perfeccionista em tudo. E, e essa pandemia veio com uma rasteira para mim, eu tive que reaprender muita coisa Para todos para nós. todo Para mundo, todos nós. mas ao mesmo tempo, assim, é um perfeccionismo que eu sempre coloquei muito coração junto. Então, acho que hoje, assim, eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de equilíbrio nisso tudo.
E eu busco fazer realmente, assim, o que eu faria de qualquer coisa. É o que eu falo, assim, hoje, na questão da profissão, eu faço o que eu faria de graça, se eu não tivesse que Muito ganhar bom, nada. né? Então, isso é maravilhoso. Muito Isso é bom a gente fazer o que a maravilhoso. gente gosta, né? Sim. Assim, às vezes eu escuto as pessoas falando, nossa, Mônica, para de trabalhar, mas eu É. gosto Mas muito, você né? gosta, eu acho que a gente É tem que uma estar feliz. delícia. Não pode ser Exatamente. assim. É por isso que eu falo de um dos pilares que é o bem-estar, porque às vezes a gente está fazendo muita coisa, acha que gosta, mas no final tá assim, exausto e não quer saber de nada e tá infeliz com Não, tudo. é, Então, o importante é que a gente tenha esse bem-estar e foi o que eu sempre busquei. Então, eu até brinco, na faculdade o pessoal brincava porque eu ia do 8 ao 80. Não sei se você acompanhou um pouco isso, assim, eu era aquela aluna que eu estudava, fazia um monte de coisa, mas também fui presidente da comissão de formatura, fazia churrasco, fazia tudo, era do 8 ao isso 80 aí. em 5 minutos. Completa, né? Isso é ótimo. Aí eu te pergunto, de onde veio essa vontade de estudar fora? Conta pra gente aí essa motivação. Então, desde criança eu sempre tive essa ilusão de ir para outro país, de morar em outro país. Não era nem no início, uma questão de estudar fora, né? Mas conforme eu fui crescendo e comecei a estudar e tudo, então eu comecei a buscar uma possibilidade de morar fora conciliando com o estudo. Assim, de uma forma que eu não precisasse abrir mão, né? Eu tive a oportunidade, quando estava no terceiro ano da colégio, até de fazer aquele intercâmbio que um monte de gente faz no terceiro ano. Mas eu ficava com medo de atrapalhar meus estudos enfim, aí não fiz e eu sempre fui buscando uma saída que eu pudesse conciliar os dois. Sempre gostei muito de conhecer novos lugares, de outra cultura, de aprender outra língua, enfim, de conhecer gente nova. Então eu acho que isso me motivou muito. Foi muito mais um sonho pessoal do que profissional em si. Mas acabei buscando uma forma de agregar os dois, né? Acho que isso foi melhor para mim, na verdade. E aí, com essa sua vontade, você direcionou isso? Você começou a falar assim, ah, eu quero morar fora. O que que eu tenho que fazer para morar fora? Sim, a gente, assim, como tudo na vida, para onde a gente vai seguir, eu acho que a gente tem que ir pesquisando, né? Então eu ia conversando com todo mundo que eu conheci que já tinha morado fora, e perguntava: "E aí, como é que foi?" Que nem fizeram agora no Instagram. "Como é que foi? Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu preciso de quê?" Então eu comecei a pesquisar muito quando eu entrei até na faculdade. Eu comecei a ver na época, eu já estava na metade até, comecei a ver aquela questão de CNPq, sabe, Ciência Sem Fronteira. Mas aí eu vi que eu ia me atrasar muito, assim, quando eu olhei isso, quando chegou na minha base mesmo, eu vi que eu ia me atrasar muito no último ano. Eu estava no último ano da faculdade, quando ia bater o ano para eu ir para fora, né? Aí eu não quis fazer nada disso. Mas eu acho que, assim, o fundamental foi conversar com as pessoas. E aí eu fui vendo que eu precisava me planejar financeiramente, porque nem todo mundo conseguia bolsa. Eu precisava aprender a língua. Então, assim, desde novinha, como eu já tinha essa ideia de morar fora, eu ia buscando isso, entendeu? Da língua. E independente de sem saber para onde eu ia, mas eu sabia que alguma língua eu tinha que falar fluentemente, além da minha. Você E falava fui inglês, você vendo. fala inglês e espanhol, Sim. né? Hoje a gente E podia o, fazer a live em espanhol. Que tal? é... Olá, que Né? tal? Buenas noches, chicos. Isso! Ela fala Mas uma o, gracinha o espanhol dela, gente. É muito fofo. O inglês também é ótimo, né, Ju? sim, o inglês foi o que eu mais estudei, na verdade, né? O inglês foi assim, para mim, é aquela coisa assim que você cresce escutando dos pais. Inglês é fundamental, inglês é fundamental. Então, eu pegava tudo e fazia em inglês, assim, era filme, eu falo que eu cresci com Harry Potter até. Porque, porque tudo meu era vídeo filme do Harry Potter, legenda em português e inglês. Aí depois eu botava a legenda em inglês, depois eu via sem legenda, e enfim, sei Ah, aqui todas em as falas. casa, o Harry Potter mora também aqui em casa. Então, Nossa, manhã, ai, eu tarde e amo, noite. não é? É muito As gostosinho, crianças eu adoro. adoram. E Então, deixa eu te assim, perguntar. foi isso. Fala. É, você falou que pesquisou muito. Qual é a dica que você dá assim? Ah, eu estou na faculdade agora, estou pensando em estudar fora. Por onde eu começo? Eu entro assim, vejo algum site, alguma coisa assim. Qual começo? Não Então, eu sei por acho que onde começar. a primeira coisa que eu acho, o começo de tudo mesmo, é saber se realmente você quer. Porque, assim, tem muita gente que quer morar fora, mas, assim, por não ter uma noção do contexto todo do que é ir para fora, às vezes
balanceie ali. Então, assim, eu acho que o primeiro motivo é você buscar um motivo real que você quer ir. Ou seja, para onde você quer chegar, né? Qual o seu objetivo de ir para fora? Ah, é um objetivo só por prazer pessoal ou um objetivo profissional para onde você quer chegar? Ou é um objetivo de você sair para você morar fora de forma definitiva? Tem gente que já tem isso na cabeça. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é isso. Aí o segundo passo é você buscar quais seriam os países que você gostaria, que entrariam talvez no que te agrada como cultura ou enfim. E então você parte efetivamente para o passo de buscar a escola, ou a faculdade, ou o curso, enfim, que você quer fazer. E aí, nessa parte do curso, eu acho que é interessante você começar aí conversando com gente que talvez você tenha já como referência, que já estudou fora e tudo, para dar algumas dicas, dependendo do lugar, porque às vezes você conhece. Eu fui buscando na internet e achei pessoas que já tinham estudado na Espanha. E troquei ideia com essas pessoas, sabe? Para você entender como foi o caminho, porque cada país é diferente do outro. Então, por isso, o primeiro passo é você definir para onde você quer ir. Por que você escolheu a Espanha? Então, porque antes eu pensava só em países com a língua inglesa, né? Tanto que eu cheguei a fazer entrevista numa universidade na Inglaterra e tudo. Mas aí, né, namorei, noivei, ficou o namorado. E o meu noivo, ele é chefe de cozinha, né? Cozinheiro. E ele foi buscar um curso de gastronomia. E todos os países com a língua inglesa não tem uma gastronomia muito boa. Então a gente teve que achar um meio termo para os dois. E o meio termo que agradou os dois foi a Espanha, assim. No caso dos meus estudos, o que me agradou da filosofia das universidades, dos professores e da cultura do lugar. E para ele a questão da gastronomia. Então, no final, acabou que Sevilha, assim, caiu no nosso colo. Porque eu, de verdade, eu pensava, quando a gente pensa em Espanha, a gente pensa Madrid e Barcelona, né? Isso. E no final, assim, a gente começou a pesquisar, e eu queria continuar dentro da linha da patologia, mas puxar um braço para pério também. E aí achei um professor que estava, assim, no quadradinho que eu queria. E você achou na internet? Achei na internet. Comecei a buscar trabalhos no PubMed. Comecei a buscar por centros, né? Na verdade, entrei no Scopus, joguei centros de universidade, que geralmente tem lá no nomezinho, né? Das pessoas que escrevem o artigo. E comecei a entrar nas faculdades de referência que tinham na Espanha. Comecei a ver quem que trabalhava dentro da estomatologia ou da pério. E ver quais são as linhas de pesquisa dos professores, até que decidi quem que seria. Aí você mandou e-mail para o professor. Aí eu mandei e-mail, sem se conhecer. apresentou. Não tinha nem ideia de que... exatamente. Foi nesse sentido. Eu peguei o e-mail dele, peguei o e-mail da secretaria e mandei. Oi, eu sou Juliana e tal, sou do Brasil, já fiz isso, isso e isso. Mandei tipo um mini currículo e, assim, me apresentei, né? E falei, olha, eu tenho muita vontade, sempre tive um sonho de estudar fora, eu gosto muito da sua linha de pesquisa, já vi isso, 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 e gostaria de saber se a gente pode marcar para eu conhecer a instituição. Você, fazer uma entrevista, enfim, eu não sabia nem como funcionava o processo seletivo. Quando eu começo? Basicamente foi tipo quando isso. Eu começo. Posso começar amanhã? Aí, enfim, mandei o e-mail e fiquei surpresa que ele me respondeu pessoalmente, assim. Ótimo, porque eu mandei né? para vários outros lugares que eu não recebi resposta. Até Mas hoje. será que você chegou a mandar para o e-mail da pessoa um e-mail Da assim? pessoa. E ela não respondeu. É uma Eu pena. tive. Mas enfim, isso acontece, né? Igual artigo quando você vai publicar. Tem gente que caga e tem gente que te abraça. Então, não é tipo É verdade. isso. A Kézia está perguntando aqui se você foi recém-formada. Praticamente recém-formada, né, Juliana? Quanto tinha tempo 2 depois? anos, porque eu me formei em 2015, final de 2015. E eu fui em 2019. Assim, eu entrei, no ano seguinte que eu me formei, eu entrei no mestrado, eu terminei o mestrado em novembro de 2018, em fevereiro de 2019 estava indo para entrevista com ele. Tá vendo? Foi Muito assim. determinada. Mas também Muito assim, legal. eu passei, quem acompanhou muito sabe que eu desde a faculdade eu passo vendo isso. Então assim, por exemplo, eu não sabia, eu sabia que eu ia ter que ter dinheiro para ir. Isso, né? isso é uma coisa Porque importante. isso é importante. Eu acho que assim, a gente tem programas que tem bolsa, tem várias coisas, mas você também tem que se organizar de alguma maneira, porque imprevistos acontecem. E se não fosse a minha organização em plena pandemia aí, eu teria ficado desesperada lá sem dinheiro, né?
Mas você recebeu bolsa? Não, não, porque aí entra uma questão da Espanha aqui. Na odontologia é muito difícil ter uma bolsa. É diferente daqui. Aqui a gente tem, você entra nos programas de pós-graduação, aí geralmente tem lá a bolsa CAPES, enfim, né, que já são ofertadas, né? A CAPES já No dá mestrado você recebia bolsa? no mestrado eu fui bolsista Aqui. CAPES. Aí geralmente tem um número de bolsas para a instituição. Que aí eles falam, Uhum. essas bolsas aqui faz o processo seletivo de vocês. Lá na Espanha funciona diferente. Lá, na verdade, você tem 1 ano do seu doutorado, você tem para planejar o seu projeto. É diferente daqui, que aqui você já tem que apresentar o projeto pronto. Lá você dá a linha que você quer seguir, a ideia que você quer fazer, né? Aquela introdução básica, mas você vai estruturando ele dentro desse 1 ano, desse primeiro ano. Uhum. E assim, a bolsa você pode aplicar, seja para a bolsa do governo, que é a FPU ou a FPI, que eles chamam, ou que abre, acho que uma vez por ano a inscrição, geralmente é para entre setembro para outubro, que é Mas início do você ano já letivo tem que estar deles. matriculada. Você tem que estar Você já tem que estar matriculada no curso e aí você matriculada. tenta a bolsa. Exatamente, você tem que estar matriculada. O seu orientador tem que entrar junto com você com esse pedido, porque a bolsa vai para os dois, e ele só pode indicar um aluno para ter essa bolsa. Cada Entendeu? orientador só pode indicar um aluno. E tem as bolsas das empresas, por exemplo. Você vai fazer alguma pesquisa com um tipo de implante, como lá é muito comum o Klockner. Aí você vai estudar o Klockner e você pode pedir para o Klockner para te pagar uma bolsa, porque você vai estar estudando um produto deles. Alguma Claro. eficácia, enfim, durabilidade do tratamento, seja o que for. Então, existe muito essa bolsa das marcas, Fibroguide ou Geostit, enfim, tem várias marcas que financiam estudos. Só que no meu caso, a minha pesquisa é básica total. Então, assim, eu investigo aspectos moleculares que estão envolvidos entre a doença periodontal e doenças inflamatórias crônicas. Então, assim, é uma área que eu não estou testando produto de ninguém. Então, Não aí tem já interesse exclui todo comercial. mundo. Não tem interesse Direto. comercial. E, além disso, eu tentei até 1 ano. No primeiro ano que eu tentei a bolsa da FPU. Só que quando você faz a conversão dos seus créditos para os créditos europeus, eu perdi 1,5 ponto praticamente, na média minha. Porque o crédito deles é contado de uma forma diferente. Aí quando você coloca na escala deles lá para fazer a conversão, a minha média caiu 1,5 ponto. E Entendi. 1,5 ponto é 1,5 ponto, né? É muita Entendi. coisa. Aí eu não consegui, eu fiquei bem atrás da classificação do pessoal, entendeu? Mas então, você também assim, não pagava pelo curso. Você não ganhava bolsa, mas não pagava. Não, lá na verdade, assim, onde eu faço, que é a Universidade de Sevilha, é uma faculdade pública. Então, você paga uma taxa administrativa, que é o quê? Eu pago 66 euros no ano. Não é nada absurdo, assim. Então, no ano inteiro, entendeu? Entendi. Que é uma taxa, assim, para você ter acesso às instituições da faculdade, para você ter a carteirinha, para você, enfim, usufruir do ambiente que eles têm para te oferecer, entendeu? Aí é uma taxa administrativa, mas só isso. A gente não paga nada mais, entendeu? O resto é custo mesmo. E aí é aquela questão, por isso que a gente volta na questão do dinheiro. Você tem que se programar, porque você não sabe o que vai acontecer. Claro que tem muita gente que já vai com bolsa, mas às vezes sai daqui para fazer um doutorado de sanduíche, digamos sanduíche, assim, né? que é diferente. Que é diferente, né? Que é uma outra complementação. proposta. É outra proposta. No meu caso, eu não queria fazer sanduíche, porque quando eu estava na UF, eu estava vendo a CAP já meio capengando das pernas. Aí eu falei assim, gente, aí teve até uma história de uma menina que tinha perdido a bolsa dela do sanduíche, teve que voltar. Aí eu falei, não quero arriscar. Imagina, no meio do meu doutorado eu perco a minha bolsa, não tenho dinheiro, tenho que voltar para casa. E aí eu não quis, foi uma opção minha, mas Mas você trabalhava lá? Então, como dentista não dá para trabalhar. Isso é uma dúvida de várias pessoas. Todo mundo, várias pessoas mandaram essa pergunta. O fato de você fazer pós-graduação na odontologia em outro país te dá não te direito. habilita Não, a trabalhar. nenhum. Não te dá direito para nada. Nem mesmo eles quando vêm para cá. Eles podem trabalhar. Então, assim, que cada país tem a sua política, novamente, né? Então, por exemplo, na Espanha, que foi a minha experiência, lá você tem o processo de homologação, que eu até estou em processo. Antes de eu ir, eu já dei entrada nele, porque eu já sabia que era um processo que durava bastante tempo.
Só que no Ministério da Educação, lá é assim, você submete os documentos no Ministério da Educação, traduzidos, homologados, enfim, tudo dentro lá, como eles pedem, da documentação, e você paga uma taxa e espera uma resposta deles. Aí eles exigem um certificado de língua, que é do nível intermediário avançado, acima de B2, né, que é Proficiência. de proficiência. No caso, para a Espanha é o DELE, é o pelo Instituto Cervantes. E aí eles avaliam sua documentação. Aí eles falam, olha, vão ter algumas documentações que vai estar ok, outras às vezes eles vão pedir algo mais e vai indo esse processo assim. Até que eles podem chegar a 3 conclusões. Ou você é aprovado direto, porque coincidiz com a grade deles, ou você é aprovado mediante provas de algumas matérias. Então você tem duas datas no ano que você pode entrar numa universidade pública depois que você recebe esse aval deles. Aí você vai numa universidade pública e fala, olha, eu quero prestar as provas para homologação do título. Aí, dessas matérias, aí você vai lá, passou na prova, aí eles homologam. Não passou, aí perde todo o processo. E não tem direito de fazer de novo. E a outra é eles negarem. Mas assim, o negar raramente acontece. Raramente. E esse processo todo é pago? É pago uma taxa de 160 euros. E vai rolando. Tá. Você não precisa ficar pagando absurdo. Tem países, por exemplo, eu lembro que eu vi na Inglaterra, era assim, você pagava 3, 4 mil libras para uma prova. Para fazer uma prova que você não sabia nem... Era só você sentar na cadeira. Porque você não sabia nem se você ia para frente ou não, entendeu? No processo. Aí cada país tem o seu, como é o caso de Portugal, que você tem que voltar para a faculdade para fazer 2 anos matérias de faculdade, básicas. para então... A Kézia está perguntando aqui, você tem que fazer algum curso para habilitar a possibilidade de você trabalhar como dentista? Não, na Espanha não. É assim, é o Ministério da Educação, é tudo diretamente com eles. Entendi. Ou seja, você vai lá, você submete. Mas assim, é um processo que leva 4 anos e meio para finalizar. Entendeu? É um processo largo. Largo. Mas longo. Comprido. Mas é importante você frisar isso aqui, né? Porque muita gente tem essa dúvida. Então, o fato de você estudar fora não significa que você pode atuar como profissional. A gente vai ter uma live de uma ex-aluna minha que é dentista no Canadá. Então, ela atua como dentista no Canadá. Então, ela vai contar toda a trajetória dela, tudo que ela teve que fazer para... Né? A gente tem a Sara também, né? Sim, a Sara é ótima também na Irlanda. Vou trazer a Sara também para falar. Acho que foram 8 anos que ela ficou. 8 anos. Mas ela é super bem sucedida lá, né, Juliana? Hoje ela tá ótima. Ela tem uma clínica maravilhosa. Você acredita que uma ex-aluna minha, da Veiga, que foi lá pedir para trabalhar com ela. Eu sei que é a Aniele. Eu que mandei o contato da Aniele para ela. Gente, o mundo é muito pequeno, vai lá, né? fala com a Sara, fala com ela, vê o que ela faz. Ela é ótima. Ela é uma o mundo é muito pequeno. Mas assim, é aquilo, cada país tem a sua política, né? Então, por isso que o primeiro passo é você buscar o país. O primeiro passo é você decidir. Primeiro é você decidir se você quer ir se mesmo. Se você quer ir, avalia, ouve as experiências de todo mundo, vê se você tem força para seguir, porque assim, não é um caminho fácil, não é... As pessoas acham que vai como se fosse férias, e não é. Os 3 primeiros meses são férias, mas depois o bicho começa a apertar, né? Você sente diferença, você chega num país que você perde toda a referência de tudo, você não sabe nem onde comprar um pão. Cultura, né? Você não sabe nada, você não tem a quem recorrer, você não tem nada, sabe? É tipo família, né? Que tá ninguém longe, sabe de onde você veio. Exatamente. Assim, aqui muito. Eu falo, estudei na UF, estudei na Veiga, não sei o que, as pessoas sabem onde é. Lá eu estudei na UF. Ah, tá. Pô, ok. Isso não é nada, sabe? Pra mim. É como... Ou seja, você perde todas as referências. Aí você tem que se reconstruir com essa galera lá, entendeu? E eu lembro da gente conversando lá na Veiga e você falando pra mim que estudar fora desse jeito decidido seu, né? Vou, já também. E eu nem sabia o que eu ia, né? O que eu ia fazer. Eu tava na UF na época fazendo mestrado. E aí eu lembro, eu falei, nossa, isso é muito legal, dou total apoio pra você ir, acho que você tem que ir mesmo. Aí eu lembro de você falando assim, nossa, tanta gente me coloca pra trás, tanta gente diz pra eu não ir, né? Tem muita gente, porque assim, é o que eu falo, que as pessoas têm que saber se realmente querem, por quê?
Porque hoje em dia a odontologia no Brasil ela é uma das melhores que tem. E isso hoje eu falo com propriedade mesmo, assim. Legal. Assim, é uma odontologia realmente excelente. As educações, os cursos que a gente tem aqui, as faculdades, até assim, aquilo que às vezes eu criticava aqui, eu vejo que é muito bom, entendeu? Tanto E tecnicamente como teórico. É cientificamente. isso, exatamente. E assim, mesmo com toda a falta de material que a gente tem, às vezes, né, na pesquisa e tudo, toda a limitação, a gente trabalha muito bem. Exatamente, que é financeiro. A gente trabalha muito bem, sabe? E assim, por isso que eu falo que a pessoa tem que saber mesmo se ela quer, porque hoje você aqui dentro do país, você encontra opções maravilhosas. Então, assim, eu mesma, eu tinha opções dentro do país caso não desse certo de ir para o doutorado. Eu já tinha planejado as minhas opções aqui para onde eu poderia aplicar. Porque eu sabia que eram boas, mas eu não tinha essa noção. Mas, assim, eu queria a experiência de morar fora. Porque eu acho, assim, é uma experiência que é válida e que, se puder fazer, eu dou total apoio. Porque você... É como se você avançasse, Experiência de assim... vida, né? Exatamente. Não é nem profissional. Eu falo, gente, o que eu ganhei de profissional... foi bom, mas não chega nem aos pés do pessoal, porque o crescimento pessoal, eu acho que se eu ficasse aqui 10 anos, eu não ia ter o que eu tive em um ano. Porque, assim, é aquilo que eu falei, você perde suas referências, então é você com você. E você passa por diversas provações que você às vezes acha assim, eu sempre fui muito apegada à minha família. Nossa, isso pra mim foi um caos, assim. Eu não achei que eu fosse sofrer tanto, tanto. E era uma dor física. Tinha dias que era uma dor física. Mas assim, o foco no objetivo era maior. Então, enxuga a lágrima, no dia seguinte acorda e vambora, entendeu? Estão perguntando aqui, Juliana, se te receberam bem pelo fato de você ser brasileira, se houve algum tipo de preconceito. Não, nenhum. Me receberam maravilhosamente bem. Isso, na verdade, foi o que me conquistou e me fez querer ir para lá. Porque o primeiro dia que eu cheguei lá para fazer entrevista, que eu nem tinha nada, né? Era só para conhecer, porque eu fui, passei um mês lá de férias conhecendo a cidade, para saber como é, porque eu acho que vale isso também para quem pensa em ir, antes de ir realmente de vez, de malicuia, ir para conhecer. E, cara, e assim, os sevilhanos, eles são muito parecidos com a gente. Muito. Eles são super divertidos, eles te recebem, assim, com uma calorosidade que nem a gente aqui. É aquela vizinha que te chama para tomar um café em casa que você não vê em nenhum outro lugar na Europa. Então, isso realmente foi um diferencial. Eu acho que isso facilitou também a minha adaptação. Então, na faculdade, todo mundo recebeu muito bem. E, como falei, a odontologia é muito bem vista do Brasil. Então, tinha gente que chegava para mim e falava assim: mas o que você tá fazendo aqui? Eu, tipo, Verdade. pra que você veio pra cá, sabe? Umas coisas assim. Porque tem gente que... E assim, os professores que dão aula lá, né? Que vêm do Brasil, que participam de congresso e tudo. Todo mundo conhece, todo mundo adora, todo mundo acha incrível o trabalho. Então, é muito legal. E eles, assim, pelo menos... Falando da minha experiência mais uma vez. Ali na Universidade de Sevilha, eles me receberam muito bem. Eles me abraçaram e me ajudaram, me deram todo o suporte. Tanto agora mesmo, assim, quando eu terminei essa coleta dos dados, tudo que começou um monte de dificuldade na questão financeira, de pandemia, distância da família e tudo, né? Mexe com a gente pra caramba. E quando eu vi que ia ficar mais análise, eu conversei com o meu orientador, ele falou: olha, Ju, ele me apoia em tudo. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você não vai largar, eu quero que você tire o seu título. E aqui a gente... Porque eu não pensei em largar em nenhum momento, mas quando eu fui conversar com ele das dificuldades, ele ficou assim: peraí, vamos ajeitar isso, dá pra gente se organizar. E, enfim, coisa que eu tenho uma amiga que estava na Holanda, ela não teve essa opção. O professor falou: ou você fica ou você vai. E ela desistiu? E aí, não, ela tá lá. Aí ela tá arrumando emprego de qualquer coisa pra poder se manter, que foi o que eu fiz também. Eu trabalhei de telemarketing. Isso que eu queria saber. Eu Trabalhou? trabalhei, Conta pra gente. fiz... foi péssimo, né? Mas assim, era necessário. Isso, os fins justificam os Não, meios. mas e assim, foi legal, porque eu aprendi muito também com questão de técnica de venda, né? A parte comercial, que eu fiquei numa parte de comercial. Não era aquela telemarketing que o povo liga para oferecer coisa, não. Mas eu fazia gestão de contratos. Então, o pessoal ligava... Em espanhol, isso. Em português e espanhol, porque tinha atenção em Portugal. E aí o pessoal ligava para ver algum problema que teve de contrato, não sei o quê, e aí eu fazia gestão.
Mas olha, assim, é muito cansativo, até porque, assim, é o que eu falo, até Portugal, a experiência que eu tive foi pior do que com os espanhóis. E foi o único pessoal, assim, que eu sofri preconceito. De gente chegar no telefone e falar, volta pro seu país, o que você tá fazendo aqui? Você não tem que estar aqui, entendeu? E, poxa, Nossa. você imagina, durante o dia, essas pauleiras, né? E Mas você é também muito fiz, determinada, né? e também fiz extra, assim, por um período. Agora, nesses últimos meses que foi ficando apertada, eu fazia extra. Tinha um casal de amigos, tinha um restaurante japonês. Aí eu fiz aí fui de garçonete. Aí fui na cafeteria também de uma amiga que fazia yoga comigo. A irmã dela tinha uma cafeteria, ela me botou lá para trabalhar. Mas assim, foi uma experiência ótima, porque olha, quebrou Ah, que lindo, Su. muitas coisas que eu tinha de pensamento e tudo, sabe? E aprendi muita coisa, assim, também com essa questão. A gente acha que não vai aprender, mas tem coisas que você olha assim no dia a dia e você abre a visão de uma forma absurda. Por isso que eu falo, a experiência é válida. É válida em Eu também qualquer acho que é sentido. muito Se bom. todo mundo pudesse fazer, nossa, seria maravilhoso. Acho que todo E mundo assim, eu pensaria acho que muito você diferente. eu acho que você fez uma coisa legal, que eu lembro que eu comentei isso com você isso na época, que você terminou a faculdade, né, fez o mestrado e foi. Ou seja, você não tinha ainda vínculo empregatício. Isso, Conforme o tempo vai passando, você vai criando cada vez mais raízes. Você passa nessa família, exatamente. filho, né, emprego, e Exatamente. aí se desvincular disso para fazer um curso É fora, né, muito para morar fora, difícil. fica bem mais difícil, né? Você passa a ter É. vários outros fatores. Pois Sabe o que é, eu você queria te imagina hoje perguntar? você Ah, largando tudo para ir para fora. Impossível, não não, tem tem como, que você já esperar as tem muita crianças crescerem. raiz, é. Fica difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez especialização, você foi para fazer doutorado. Mas aí você fez a especialização. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu achei que Que eu não podia dar para. conta de. Eu achei que eu podia dar conta de fazer uma coisa só, mas assim, acabava que eu ficava com o meu tempo livre. E aí, o meu tempo livre, eu ficava Fazendo pensando que eu não estava invertida da atendendo. yoga. Exatamente, Né? ficava treinando. Pô, o yoga foi o que me salvou. Te Gente, me confesso salvou também que na pandemia, Jua. ele Me me salvou achei. totalmente, assim, a minha Muito bom, ansiedade, né? tudo. O Felipe falava, Juliana, quando você passa para ir para o parque fazer yoga e volta, você é outra pessoa. Outra pessoa, né? É, Gente, é é maravilhoso. Mas outra. a invertida eu não tenho coragem, não. Eu tenho Não medo de tem, não? fraturar meu pescoço. Eu Tanto pra tinha cu. medo também, mas foi de pouquinho em pouquinho chegamos lá. Tudo é persistência, né, na vida. Mas então, Tenho essa medo de questão. persistir e quebrar. Essa. E aí não tem mais como persistir em nada, né? Não é, não tem. Aí o que que acontece? Essa da especialização foi assim: eu tava já com 3 meses lá e eu tava sentindo muita falta de clínica. Hum, E foi legal, por isso que eu falei, reafirmou mais que eu amo fazer o que eu faço, porque assim, eu amo patologia, né? Eu sempre gostei muito da parte básica, eu acho que é a base realmente para tudo, e por isso que eu busco manter ela muito firme, né? Se você não entende da biologia, como que funciona o paciente, o organismo, a resposta celular do que você está vendo, é muito difícil você tratar. Então eu sempre gostei, mas eu também gostava, eu fiz outros cursos que eu faço reabilitação oral na clínica, eu trabalho com várias outras áreas além da patologia. E eu sentia falta disso. Só no que eu saí daqui do Brasil, assim, por um período, eu falei assim, gente, eu não aguento mais consultório, não sei o quê, aquele jeito assim. Mas porque eu estava trabalhando direto para juntar dinheiro, né? Eu só não trabalhava domingo. E às vezes domingo isso porque o aparecia prédio. alguém e Ah, eu ia. sua cara. E aí, o que que acontece? Eu tava já agoniada e eu assim, eu vou perder mão, porque eu não tô operando, porque eu não tô fazendo prótese, porque eu não tô fazendo isso, eu vou perder mão. Comecei a entrar numa neura. Aí eu conversei com meu orientador e falei, professor, olha, eu tô sentindo muita falta de clínica, não tem nada que eu possa fazer aqui, assim, de clínica, eu posso ajudar, eu posso fazer qualquer coisa. Aí ele foi e falou, olha, Ju, como na entrevista eu comentei com ele que eu tinha vontade de fazer especialização de implante, mas que eu não tinha feito nada até hoje porque eu estava juntando dinheiro para estar no doutorado. Claro. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, faz o seguinte, tem um curso de implante aqui e eu já vi que você gosta muito dessa área, não sei o quê, não tem muita coisa a ver com o que você está fazendo do seu doutorado, mas pelo que eu já vi, dá para você fazer, dá para você seguir com os dois. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, professora, eu não tenho como pagar. Não E tenho, aí? porque assim, o dinheiro que eu tenho é para eu ficar aqui.
E eu falei, Isso. como não tem bolsa, aí ele, como eu não posso te dar uma bolsa, eu te dou a bolsa do curso, então. Aí pronto, fiz a Ah, especialização com que eles e foi barato. ótimo, porque aí eu tive contato com outros professores, porque a minha pesquisa é muito laboratorial, né? Então não tinha clínica nenhuma. E aí eu tive contato com outros professores e foi ótimo, porque aí eu comecei a acompanhar esses outros professores também, aí foi como eu fui entendendo mais como funcionava também a odontologia na Espanha e como eles atendiam. Aí fui fazendo as amizades também, porque o doutorado lá é diferente daqui. Lá não tem muito esse negócio que tem matéria junto com todo mundo, ou tem aquela, né, aquela grande discussão entre todo mundo. Não tem isso. Na verdade, é muito você com você mesmo. Então, eu também estava me sentindo muito sozinha. Assim, era eu com meu orientador, talvez às vezes um outro comentava alguma coisa, mas assim, não tinha muita interação entre os alunos. Então foi bom porque eu fui criando esse vínculo com outras pessoas, entendendo realmente como que tudo funciona lá, né? Não só a parte de estudo, mas a parte de clínica mesmo. E aí foi muito legal, foi uma Ai, experiência muito ótima. legal. Sabe como é que eu E te vejo? Eu ah, vejo você assim, você é aquela pessoa que está pronta para quando a oportunidade aparece, eu espero. né? Na É. verdade, a minha avó, você sabe que você falou isso? A minha avó tem uma frase, quem tá aí que já me conhece há muito tempo provavelmente já escutou, que ela sempre me falou assim: não espere a oportunidade chegar, esteja pronta, assim, para se preparar, né? Esteja pronta para quando ela chegar. E assim, na verdade, eu sempre busquei, não é nem estar pronta para quando a oportunidade chegar, mas eu sempre busquei saber um pouco de tudo. Se preparar, né? Me preparar, assim, para qualquer coisa, mesmo que eu não faça 100% algo, mas que pelo menos eu entenda e saiba aquilo que fala na faculdade, né? Pelo menos você entenda, saiba diagnosticar e Claro. encaminhe para quem sabe. Então, a Nossa, você é ideia um é sempre essa, exemplo. assim. A ideia Você é é um essa. É exemplo. uma boa Olha, generalista. mas você é um exemplo em tudo, assim, você é muito determinada. E aí Ai, tem várias Mônica, assim você vai me perguntas fazer para fazer. chorar. Mas você é um exemplo mesmo. Nossa, muito bom, assim. Eu acho que deixar essa mensagem aqui para todo mundo, né? Você traçou o seu Sim. caminho, você realizou, você teve várias dificuldades. Eu imagino você na pandemia, né? Sem Pô, contato com a sozinha, sem família, nada. isolada, com questão de dinheiro. Imagina a dificuldade, né? Ali diante do seu É. sonho, Não, né? teve Mas momento parabéns. que eu achei que eu não fosse conseguir seguir, cara. Mas assim, é aquilo, é a base. A minha família me deu muita força. A minha mãe, quando eu voltei, ela falou assim: ai, eu tava doida pra falar pra você voltar, mas eu não queria, porque eu queria que você fizesse o que você queria e tal. E ela assim, tipo, ela falava que Que fofa, desligava né? comigo se roendo por dentro pra me mandar voltar pra casa. Sua mãe é uma fofa. Você sempre contou dela, ela é uma fofa. É. Ai, ó, tá Mas é escrevendo bom. sucesso. Olha só, tem tanta pergunta aqui, deixa eu ver o que que a gente pode responder. Você chegou a fazer contato? Acho que você já respondeu isso, mas acho que só para deixar claro, com a reitoria. Não, você não fez contato com a reitoria, né, Juliana? Não, a reitoria não tem nada a ver. Na verdade, a reitoria ela vai entrar isso em qualquer lugar, tá? A reitoria ela vai entrar depois que você tiver pelo menos o seu orientador definido. Na maioria dos lugares que eu pesquisei até hoje, assim, aí isso eu posso falar até além da Espanha. A maioria dos países que eu fui pesquisando a questão de estudar, o primeiro passo é você ter o seu orientador. Até aqui no Brasil, né? Você não vai entrar num mestrado, num doutorado, sem você ter alguém que vai te orientar. Uhum. Então, é o primeiro passo. Então, assim, o primeiro contato que você tem que fazer é isso: é encontrar o país que você quer, encontrar a pessoa que você quer, que você Ver gosta, que você onde ela trabalha, qual a vê onde que ela, faculdade. exatamente, aonde que ela tá e tal, encontrar aquela pessoa que você queira como orientador e ir atrás disso, conseguir o contato com ele. E aí você vai estreitando o laço, vai. Pô, eu fiquei com meu orientador uns 4 meses, só conversando e eu queria fazer uma coisa, no Daqui. final. Aí isso foi até legal, porque assim, eu lembro no mestrado, quando eu estava conversando com a professora Karen, que era coordenadora, ela falou assim: Ju, mas às vezes você vai para lá e a pessoa não vai querer fazer o que você quer, porque ela já Claro. tem uma linha de pesquisa. E eu Isso. fiquei assim, poxa, é verdade, porque eu queria ver alguma coisa assim de regeneração e tal, eu queria ir para um lado assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito da doença, né? De estudar a doença periodontal ou o mecanismo patológico daquilo, né? E aí, quando eu encontrei esse professor, ele tinha os dois caminhos.
Eu falei, nossa, cara perfeito, né? E aí, quando eu conversei com ele, ele não tinha um projeto para me colocar na parte de regeneração. Assim, a gente até tentou idealizar alguma coisa, mas ele não conseguiu financiamento para isso. E aí eu tive que aceitar outro. Eu até pensei por um período assim, ai, não vou fazer e tal, poxa, eu queria. Mas aí depois eu falei, gente, eu não vou abrir mão disso. Não vou e vou aceitar. E assim, nada é por acaso, eu acredito muito nisso. Tudo na minha vida, assim, que eu fui traçando, às vezes saiu da rota e deu mais certo do que eu tinha imaginado. Então eu falei, bom, vamos lá que vai dar certo. Vamos com Muito tudo legal e isso. foi legal. Muito bom. E interessante você falar que ele não conseguiu financiamento. A gente acha que isso só acontece aqui no Brasil, não, É, né? mas não, acontece lá também. Todas essas questões de financiamento, da questão financeira mesmo, de apoio na faculdade, eles têm mais do que a gente. Isso, tanto que eu falo assim, gente, a faculdade de odontologia, assim, um paciente sai de lá pronto, porque ele chega no dia, não tem esse negócio de mandar o cara ir lá não sei aonde fazer a radiografia, faz tudo dentro da faculdade, é um prédio. Tem tomografia, tem tudo dentro da faculdade. Pro É tipo cara, house. assim, é tipo house, pro cara sair dali já com diagnóstico, um plano, com tudo fechado. Realmente isso eles têm muito bem. Isso é o acesso à tecnologia, o acesso a alguns tratamentos diferenciados que a gente não tem contato na faculdade, lá tem. É, coisas assim mais novas, você Sim. acha? Não E é tem nem uma questão de interação. mais nova, mas é questão de que às vezes algumas faculdades aqui não têm financeiro para colocar aquela tecnologia ali dentro. Aí você não tem contato, entendeu? Você Entendi. sabe que existe, mas não tem. E o contato com a medicina, assim, é próximo? Se É você bem atende um próximo. paciente que tem um comprometimento sistêmico e você precisa de um atendimento médico, você consegue com Você facilidade? consegue. Você consegue. Tem a faculdade da medicina que fica a 2 quadras do hospital, da clínica da Odonto. E é Uhum. assim, os pacientes eles têm uma facilidade de encaminhamento. Inclusive o É meu integrado. projeto, ele tem diferentes vertentes. Isso que eu acho mais incrível dele, porque na verdade assim, tem a minha vertente né, do meu projeto eu sou da odontologia, mas tem médico, tem farmacêutico, tem nutricionista, tem biomédico, tem tudo, porque a Uma equipe ideia desse projeto é multidisciplinar. realmente fazer uma visão geral. Mesmo são vários projetos paralelos, entendeu? A questão é essa. Entendi, Mas que no entendi. final todos estão saindo da mesma base, do mesmo grupo de pacientes, mas são várias coisas paralelas. Então Que vão se somar no final. é bem legal essa interação, porque isso eles têm realmente, essa interdisciplinaridade legal. Legal, isso é bom. Isso a gente não vê com É, facilidade aqui, né? E vem cá, exatamente. conta pra mim. Agora doutorado à distância. Como é que tá funcionando isso? Tem que ter muita Você está em que disciplina, parte? né? Você está Tem em que ter que muita parte? disciplina. Lá são 4 anos? Então, lá é diferente. Lá a princípio são 3, podendo estender para 5. Tá. Então é meio. Isso assim, fazendo a tempo integral. Você fazendo tempo parcial, aí vai até. Você faz, são 5, podendo estender para 7, se eu não me engano. Aí, você que escolhe isso quando você entra? Você vai fazer em tempo Você integral ou escolhe, parcial? mas para o parcial você tem que comprovar que você trabalha. No caso, eu não podia comprovar lá, mas agora eu estou pensando em fazer, porque eu estou voltando à clínica aqui, a voltar a trabalhar, porque não dá, né? O dinheiro acabou. E, e aí a ideia é pedir para eles isso, porque eu não vou conseguir mais me dedicar full time, né? Assim, ficar como eu ficava todos os dias, dedicada fazendo aquilo. E assim, E a- o meu projeto eu ainda tô, eu não ainda, eu já coletei a maior parte dos dados, mas eu ainda tô assim trabalhando em uma big revisão que o meu orientador me pediu. Já tem um ano e meio a gente está trabalhando nela. E cada hora Nossa. buscando gaps, entendeu? Que é o gap que a gente vai tentar trazer dentro da nossa pesquisa. E E aí, aí, assim, é um trabalhão. Quando a gente acha que tá nossa, pronta, vê alguma coisa diferente, a gente, ai, volta com isso, não sei o que, faz dá isso, para lê começar de aquilo. novo, é. E aí É. você vai defender daqui ou você vai para lá para fazer defesa? Então, agora, a faculdade, ela sempre foi muito interativa, assim, na questão digital. Isso que eu achei bem legal, porque quando começou a pandemia, não teve que se readaptar a nada. Uhum. Então, eles já Muito bom. tinham a plataforma virtual, eles já tinham algumas questões que funcionavam de forma virtual, e tem a opção de defender à distância. Mas eu não quero.
Eu Não. prefiro estar lá, eu gosto do cara a cara, eu gosto de estar ali em contato e ver, entendeu? E conversar. Imagina, no dia da tese aí cai a internet, acontece o caos na Mas Terra, lá não também dá. pode acontecer. Você pode Ah, estar mas lá, lá a gente acabar a tá junto, bota uma luz. vela, acende a vela, ilumina a E sala, defende. não dá, não dá pra gente controlar todas essas variáveis, né? Sim, verdade. Mas eu prefiro ir, eu Você prefiro ir. prefere. Eu prefiro estar Ah, lá, realmente. legal. Então, me diz uma coisa, assim, se a gente pudesse dar, assim, fazer um fechamento, né? Algumas dicas, assim, resumidamente, o que que, se eu tivesse agora na graduação, estivesse fazendo odontologia e pensasse em estudar fora, qual o caminho que você me dá aí, da sua experiência? Bom, primeiro de tudo, como a gente falou, escolhe o país. E paralelamente a isso, língua. Isso é fundamental. É E a área também, né? fundamental. E a área que você quer ir. Mas assim, a Isso área é eu acho que importante. você já vai sabendo, né? Assim, isso é muito importante. Eu acho que é antes de tudo, é a estaca zero, na verdade. E aí, Você assim, saber. definir o que você quer fazer, porque assim, existe a opção do doutorado como eu fiz, mas também tem pós, também tem, né, especializações, também tem cursos de curta duração, também tem mestrado. Então, você Tem a opção pode sanduíche ter também, uma opção né? sanduíche. Então, assim, eu acho que você Que tem você que faz parte aqui, uma definir. parte fora. Você tem que definir a área que você quer, claro, o que você quer, qual é o seu propósito de estar indo para fora. Segundo E aí você passo, acha que durante a graduação você já tem que fazer isso, não pode, né? Como olha, você assim, fez. Mônica, sinceramente, eu hoje, Ah, eu sempre corri contra o tempo, mas eu hoje acho, assim, que não tem tempo. Se é seu tá. sonho, vai. É melhor do que você ficar vivendo no si, sabe? Então, acho que Uhum, tudo na claro. vida tem jeito. Agora, se você puder o quanto antes, é melhor. O quanto antes você se programar, porque é aquilo que a gente falou, a questão do filho, a questão de estar enraizado em algum trabalho, já estar numa zona de conforto maior. Então, são várias as variáveis que você tem que trabalhar. Então, A assim, língua, por exemplo, é uma coisa que você pode antecipar. sim, Você pode se sempre. Tanto que eu preparando. estudo desde criança. O espanhol que foi no susto, eu tive que aprender no susto. Foi no Mas susto? foi total. Eu comecei a fazer curso, eu não sabia nada. Eu comecei a fazer curso de espanhol foi em junho de 2018. Eu tava faltando 6 meses para eu terminar o mestrado. Aí eu comecei a Ah, não fazer, sabia porque foi quando eu disso. defini ir para Espanha. Aí eu comecei a fazer e em 6 meses eu tive que fazer a prova de proficiência, porque para o doutorado eles exigiam nível intermediário do B2. Aí eu tive que fazer e consegui, mas também assim, engoli espanhol, né? Eu não sei nem como é que eu consegui, terminando o mestrado, terminando tudo, ainda fazendo isso. Mas Juliana, foi. você dá conta. A gente já viu que Não, você mas consegue. foi. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu achei que eu sabia, que eu ia chegar abafando, não sabia E nada, não aí? entendia nada que o povo falava. Jura? Nossa, as minhas amigas que Porque me ajudaram no eles falam curso. rápido, né? A questão da Muito rápido e velocidade, eu corta a acho. palavra, e enfim, tem as É. gírias deles, tem as coisas deles. Então, assim, por isso que a língua é fundamental. A Quem língua que é a é, Jana? Jana Porter, é sua minha mãe? mãe. Ela tá pedindo pra você falar espanhol aqui. Ah, Manda um não, beijinho mãe, pra por ela em favor, olha. espanhol. A mãe faz a gente passar mico, né, gente? É assim mesmo. Manda um beijo pra ela em espanhol, agradece Um besito, ela. mamá. Te quiero mucho. Ah, que gracinha. E aí, o que que acontece? É isso, eu acho que o idioma é fundamental, até para você Fundamental. conseguir Pra fazer tudo, tudo, né? né? Para É, tudo. Até mesmo se você ficar no Brasil, eu acho que é fundamental. verdade. Então, é isso, é o idioma. Aí o planejamento financeiro, decidiu ir realmente, começa a pesquisar como é que é o custo de vida, como é que é o custo real de vida, sabe? Quais são os pré-requisitos. Por exemplo, quando eu cheguei na Espanha, eu não tinha ninguém que eu conhecia. Eu não conseguia alugar nenhum apartamento mensal. Isso que eu ia te perguntar. Eu tive que pagar 1 ano adiantado de aluguel. Um ano Um adiantado? ano. Ainda Nossa, que bem que eu e Felipe a absurdo. gente tinha um dinheiro Uma guardado, porque reserva. que a gente veio juntando, a gente juntou dinheiro por 3 anos, desde que eu me formei, praticamente. Eu junto dinheiro para isso. Então, assim, foi um baque, uma paulada, assim, de uma vez. Que ninguém queria fazer contrato, porque a gente não tinha contrato de trabalho, a gente não tinha nome naquele chamam lá, que é o imposto de renda, né? Alguma coisa, extrato de banco, essas coisas para comprovar, a gente não tinha nada. Então era assim, um Zé Ninguém buscando, entendeu? Era um Zé Ninguém buscando um lugar de apartamento. Aí foi a única saída que a gente teve. Aí depois, no segundo apartamento, a gente já conhecia o pessoal. Aí já teve um amigo nosso que foi fiador e tal. Aí já foi outro esquema. Mas
Até você conseguir, a gente não queria ir para um quarto, porque tinha opção de ir para Claro, quarto. Só que a maioria não aceita entendi. casal em quarto, entendeu? Entendi. É, não, ainda bem Aí, que vocês conseguiram, né? Bem sim, melhor foi assim, né? melhor, Tem um foi pouco de melhor. conforto, né? É, No mas a gente o tinha mínimo, pensado nos assim. primeiros meses pegar um quarto até pra gente conhecer o lugar. Mas foi maravilhoso, porque também, assim, no final a gente pegou um apartamento num dos melhores lugares que tinha de Sevilha pra morar, que a gente falou, já que a gente vai ter que morar um ano, vamos morar num lugar que a gente sabe que é bom, né? Porque já longe de tudo. Aí a gente De pegou, todos, assim, de né? todos e tudo, enfim. Então, eu acho que é isso. Financeiro é fundamental também. Mesmo que você tenha bolsa, eu acho que é fundamental, porque eu tive amigas lá que eram brasileiras, que eu conheci lá e tudo, que elas foram com bolsa e a bolsa não era suficiente, às vezes. Tá vendo? Às vezes passavam um perrengue. Então, Muito legal aí as suas dicas. Eu é, acho que essa ideia que você deu de achar o orientador da área que você quer sim, trabalhar, fazer contato direto com ele hoje em dia, com a internet, né? Com essa é. globalização, tá tudo muito mais Tudo mais simples. simples. Eu acho que É, esse é o primeiro contato. E assim, não ir com a ilusão de que vai chegar lá e tudo vai ser mil maravilhas e que vai ser melhor que o Brasil, porque é uma ilusão. É o que a gente começou a chamar de síndrome do vira-lata, que a gente tem muita coisa boa aqui, muita, e eu uhum, falo porque eu uhum. voltei e voltei assim, falando, cara, eu voltei. Porque não que eu não volte para lá, mas assim, eu acho que para eu voltar tem que ser uma proposta muito boa, ou voltar conseguindo trabalhar como dentista, enfim, porque eu amei realmente a cidade, amei demais, mas assim, considerando todas as variáveis que a gente foi falando, assim, não sei, ir para lá assim, eu já não vou mais, porque aqui eu sempre tive uma boa vida, assim, no sentido, boa vida que eu quero dizer não é de financeiro, porque eu nunca não vim de família rica nem nada. Mas eu digo assim, eu tenho a minha família, eu tenho uma estrutura, eu tenho a possibilidade de voltar a trabalhar, como eu voltei. Agora que eu voltei, assim, muita gente me abraçou, sabe? Falou, vem pra cá, não sei o quê. E aí, Todo mundo te assim, quer, né? já tô com duas Bom, amigas que me deram suporte para voltar. Então, assim, eu acho que o network que a gente tem, né? A rede de apoio que a gente tem. E fora a odontologia, a gente vai às vezes na ideia de que lá tudo é melhor em questão do odonto e não é bem assim. Depende muito muito do bom você que é contar isso bom. pra gente. É, Muito o que é bom, bom para porque muita gente você. tem essa ilusão. Ô, É, Juliana, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Queria te agradecer imensamente. Dizer que foi um prazer obrigada. conversar com você. Eu aprendi muito, sempre Também. aprendo com você. E E eu aí com você a vida toda. eu queria aproveitar para falar que a nossa próxima live vai ser no dia 4 de fevereiro, que é uma quinta-feira, 19 horas, que vai ser com um grande amigo meu, que é o Dr. Fábio Gulo, e o título é Como Ser um Dentista de Sucesso no Consultório. Porque o Fábio, Importante. ele é assim uma referência e ele é uma pessoa que vive de consultório. Então, muita gente vai poder ter essa outra visão também. Ah, mas, Isso é Juliana, eu ótimo. queria te agradecer muito. Você é E um eu a doce, você. proativa, muito sucesso para Obrigada. você. Muito Conte comigo obrigada. sempre, Você também. Tô tá aí para bom? qualquer coisa. Um beijo. Ah, obrigada. Boa noite a Boa todos. noite, Beijo. gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.